Olá, bem-vindos! Hoje, a gente vai embarcar numa viagem incrível pela história de uma ideia. É como uma corrida de revezamento que atravessou séculos e nos trouxe até o mundo digital em que vivemos hoje. Vamos lá? Bom, para começar, vamos fazer uma pergunta que parece simples. O que é um computador? Quando se ouve essa palavra, o que vem à cabeça? Um laptop, talvez? O celular que está sempre com a gente? Acontece que a resposta original para essa pergunta é bem surpreendente. Pois é isso mesmo. Um computador era uma profissão, um cargo, um título dado a pessoas, muitas vezes mulheres, aliás, que passavam os dias fazendo cálculos complexos, tudo na mão. Se a gente parar para pensar, toda a história da computação é, no fundo, a jornada para automatizar o trabalho que esses primeiros computadores humanos faziam. A nossa corrida de revezamento vai ser dividida em 5 grandes etapas, ok? A gente começa com as mentas mecânicas, depois passa o bastão para a lógica abstrata, que virou código, dá uma acelerada com a revolução do silício, se conecta num mundo em rede e, no final, dá uma espiada no futuro, o futuro quântico. A primeira parte da nossa jornada nos leva para uma época em que computar era um processo físico, sabe? Algo que dava para tocar. Era feito de engrenagens, de alavancas e do movimento preciso de contas em um ábaco. E aqui a história já começa com algo impressionante. À esquerda temos o mecanismo de Antikythera. Pensa só, uma calculadora com mais de 2.000 anos, achada no naufrágio grego. Ela usava um sistema de engrenagens super complexo para prever eclipses. É tão avançada que a humanidade demorou mais de 1.500 anos para criar algo com uma complexidade parecida, como a calculadora de Pascal, que está aí na direita. Aí no século XIX, entra em cena Charles Babbage, e ele não estava só tentando fazer uma calculadora melhor, não. Ele estava projetando a base, a arquitetura de todos os computadores modernos. A máquina analítica dele, de 1837, que ele nunca conseguiu construir, aliás, já tinha um moinho para processar, que é o que a gente hoje chama de CPU, e um armazém para guardar os números, a nossa memória. Essa separação é a base de tudo até hoje. Mas a grande sacada, o que realmente separou a máquina do Babbage de qualquer calculadora, foi a ideia de ramificação condicional, ou seja, a capacidade da máquina de tomar uma decisão. É basicamente a origem de toda a lógica de programação, de cada se, então, que existe em qualquer software que já foi escrito. E aqui a história fica muito interessante, porque as ideias, as bases teóricas da computação, elas vieram muito antes da tecnologia para construir as máquinas. De certa forma, o software veio antes do hardware. Em 1847, um matemático chamado George Boole publicou um trabalho que mostrava que a lógica podia ser tratada como matemática. Ele criou um sistema onde tudo, absolutamente tudo, se resumia a verdadeiro ou falso, 1 ou 0. Na época, parecia só uma curiosidade matemática, uma abstração. Mal sabiam eles que essa ideia ia ficar ali guardadinha por mais de 80 anos, só esperando o seu momento. E o momento chegou em 1937. Numa tese de mestrado, que hoje é considerada uma das mais importantes do século, um cara chamado Claude Shannon teve um estalo genial. Ele percebeu que a lógica do Boole, com seu verdadeiro falso, casava perfeitamente com interruptores elétricos. Pensa só, um circuito fechado com eletricidade passando é verdadeiro, é 1. Um circuito aberto sem eletricidade é falso, é 0. E pronto. Ali nascia a eletrônica digital. A ponte entre a lógica abstrata e a realidade física estava finalmente construída. Mais ou menos na mesma época, o Alan Turing, com sua máquina de Turing teórica, definiu os limites do que um computador poderia fazer. Ele provou que existem problemas que são, por natureza, incomputáveis. O que é incrível é que antes mesmo do primeiro computador eletrônico ser ligado, a gente já sabia que existiriam perguntas que eles nunca, jamais conseguiriam responder. Certo. Agora que a teoria estava pronta, o bastão foi passado para os engenheiros. A gente entra na era em que a teoria e a prática se encontram, dando início a uma evolução explosiva e super rápida do hardware. E que aceleração, hein? Em menos de 20 anos, a gente foi de salas gigantes, cheias de válvulas de vácuo que esquentavam e queimavam o tempo todo, para os transistores minúsculos e, finalmente, para os circuitos integrados, que colocavam milhares desses componentes num único chip de silício. A velocidade da mudança foi simplesmente absurda. Essa primeira geração era um negócio de força bruta. O ENIAC era um monstro. E programar ele significava literalmente plugar e desplugar cabos, religar a máquina inteira. A grande virada veio com John von Neumann, a ideia de colocar o programa na mesma memória que os dados. Isso deu a flexibilidade que a gente tem hoje, mas também criou um problema que nos assombra até hoje.
Como a CPU e a memória agora disputam o mesmo caminho, a CPU fica quase sempre esperando os dados chegarem. É o famoso gargalo de von Neumann. A revolução do estado sólido mudou completamente o jogo. Primeiro veio o transistor, substituindo aquelas válvulas quentes e frágeis. Depois, o circuito integrado, que resolveu o problema de ter que soldar milhões de transistores na mão. E por cima de tudo isso, a lei de Moore virou uma espécie de profecia que a própria indústria se esforçava para cumprir. Ela dizia que os computadores ficariam exponencialmente menores, mais rápidos e, o mais importante, mais baratos, ano após ano. Foi isso que colocou a tecnologia nas nossas casas e nos nossos bolsos. Com computadores potentes e pequenos nas mãos das pessoas, o foco da inovação começou a mudar. A pergunta deixou de ser só o que acontece dentro dessa caixa e passou a ser como essas caixas podem se conectar umas com as outras e com a gente. E dentro dessas caixas rolava uma guerra de filosofias de design. De um lado, CISC, com instruções super complexas que dominou os laptops e servidores. Do outro, RISC, com instruções mais simples e eficientes, que é o que move basicamente todos os smartphones do mundo. É por isso que o cérebro de um celular é tão diferente do cérebro de um computador. E para conectar tudo isso foram necessárias 3 grandes camadas de inovação, uma construída em cima da outra. A base de tudo foi a comutação de pacotes, a ideia de quebrar os dados em pedacinhos para a rede ser mais resistente. Em cima disso veio o TCP/IP, que funcionou como um tradutor universal, permitindo que redes diferentes finalmente conversassem entre si. E no topo, a web, criada por Tim Berners-Lee, que adicionou a camada que a gente usa, transformando a internet de uma ferramenta de especialistas num espaço para todo mundo. Isso nos leva à última etapa da nossa corrida. Olhando lá na frente, a gente está chegando nos limites do que é possível fazer com silício. E a próxima grande fronteira nos joga no mundo estranho e superpoderoso da física quântica. A peça-chave aqui é o qubit. Um bit normal só pode ser 0 ou 1, certo? Já o qubit, usando um negócio chamado superposição quântica, consegue ser 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo. Isso não é só um pouco mais de velocidade, não. É uma forma completamente diferente de computar que tem o potencial de resolver problemas que são simplesmente impossíveis para os computadores que a gente usa hoje. Só que o caminho não é fácil. Os qubits são extremamente frágeis, e esse é um desafio enorme. É por isso que outras ideias bem radicais também estão sendo exploradas, como chips que imitam o funcionamento do nosso cérebro, ou até usar moléculas de DNA para criar arquivos que podem durar milênios. A gente está repensando do zero o que significa computar. E assim, a nossa corrida de revezamento termina com uma pergunta no ar. A gente foi de pessoas calculando na mão, para engrenagens que modelavam o universo, para circuitos que executavam lógica, e agora para partículas que existem em vários estados ao mesmo tempo. Cada passo foi um novo nível de abstração, o que nos deixa pensando: qual será a próxima camada da realidade que a gente vai aprender a programar?